Bem, inicialmente eu deveria dizer o seguinte, que as materializações são um fenômeno natural, um fenômeno psicobiológico. Então, é um fenômeno natural e por isso mesmo observável, que se pode estudar, né, tudo isso. Eu sou frequentemente indagado, principalmente por colegas médicos, de onde eu adquiri as convicções que colocam em lives, em palestras presenciais, em livros, da imortalidade da alma. Essa minha certeza viria através de comunicações mediúnicas em incorporações desses sensitivos, através de evidências relatadas por médiuns, através de mensagens psicografadas também captadas por esses sensitivos. Olha, tudo isso é verdade, tudo isso acontece. Só que as minhas convicções não se baseiam em tais fenômenos mediúnicos, e sim em outros mais espantosos. São chamados fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos, em que, em presença de médiuns raríssimos, porém presentes em toda a história da humanidade, uma energia se desprende, principalmente pelos seus orifícios naturais do corpo, como boca, nariz e laringe, e que foi batizado por um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia francês, Charles Richet. Ectoplasmia se refere a uma exteriorização de energias mais densas, a ponto de produzir o que é conhecido como efeito físico, ou os famosos fenômenos de efeito físico. Eu cheguei ao lar de Frei Luiz no final de 93. Eu fui, na verdade, eu já tinha ouvido falar do lar de Frei Luiz, porque a minha mulher, a Célia Rezende, terapeuta de vidas passadas, ela já conhecia o lar porque o tio dela, um médium de efeitos físicos muito forte, o Armando Ramos e Silva, já tinha sido o médium básico lá das reuniões de materialização do lar de Frei Luiz. Então, ela já tinha se entrada, mas há muitos anos não tinha ido mais ao lar. O tio já tinha feito a passagem. Mas então eu já tinha ouvido falar do lar, e aí, nessa época eu trabalhava como repórter da Folha de São Paulo, e comecei a ver umas notas em jornal, falando de artistas, enfim, gente da Globo, de não sei aonde, que estavam frequentando o lar de Frei Luiz. Aí achei interessante usar esse gancho para convencer a Folha de São Paulo a fazer uma matéria sobre um centro espírita no Rio de Janeiro. E lá fui. Matéria essa que, na verdade, nunca foi publicada. Na verdade, eu fui até meio ridicularizado dentro da redação lá, por conta desse meu interesse em fenômenos espirituais, né? Vocês sabem que o jornalismo ainda é muito refratário a esse tipo de temática. Mas lá fiquei, conheci uma pessoa muito legal na minha vida, que foi o Luiz Augusto Queiroz, que era então presidente do lar de Frei Luiz, que me botou numa reunião de materialização de espírito. Eu pedi para ele, na maior cara de pau, pô, Luiz Augusto, ele falou, né, eu queria saber das reuniões de materialização, como é que era, não sei o quê. Aí eu pedi para ele, vem cá, será que seria possível participar de uma reunião? Aí ele é médium sensitivo, né? Certamente ele percebeu que eu já estava preparado para ir numa sessão desse tipo. E um mês depois, acho que no final de janeiro, acho que de 94, eu participei da minha primeira reunião de materialização de espíritos.
O ectoplasma é um termo que foi criado pelo professor Charles Richer. Conforme nós já dissemos, Charles Richer era um médico, professor de medicina da Faculdade de Medicina de Paris, tradicional, e que estudou muito as materializações, com diversos médios de materialização. E ele cunhou a palavra ectoplasma, que vem do grego, que significa ectos, fora, né? Plasma, formação. Então, o ectoplasma é a formação fora do que? Do corpo. E Richer deu esse nome ao ectoplasma porque ele via, no médio de materialização, a exteriorização de uma substância branca, leitosa, que saía dos orifícios naturais do corpo do médium. E então flutuava, né? E dava margem então à confecção de um corpo físico, né? Isso é um fenômeno que a gente poderia, numa analogia, dizer, por exemplo, o que acontece quando a gente pega uma folha de papel, coloca ali fragmentos de ferro, né? E na parte inferior da folha de papel coloca-se um ímã. Esse ímã atrai essas partículas, né? E desenha exatamente o formato do ímã, né? Então, a grosso modo, uma materialização é um fenômeno em que esse material eliminado pelo médium é utilizado por um espírito desencarnado, e esse espírito desencarnado ele se veste com esse material. E ao se vestir com esse material, ele tem então um corpo material, né? Além do Bem, os fenômenos de teletransporte e materializações, eles exigem uma série de condições. Por exemplo, a ausência de luz, porque os fótons da luz artificial e da luz natural afetam o ectoplasma quando ele se desprende do médium, a entidade que se encontra materializada e o médium em estado sonambúlico. Se você está numa reunião dessa na escuridão completa, então como é possível ver uma entidade teletransportada e materializada? Porque quando ela sai da cabine onde se encontra o médium e que funciona como um condensador dessa energia, ela sai da cabine com bioluminescência, ou seja, emitindo luz pelo seu corpo, pelas suas vestes. A produção de luz, por ser vivo, é denominado bioluminescência. Então todos o verão. Os médios do espaço que eu já conheci, já tive contato em reuniões especialmente, tanto de incorporação de espíritos, mas especialmente em reuniões de materialização de espíritos, são inúmeros, né? Lá no Frei Luiz, o médico-chefe lá era o Frederick von Stein, que foi um médico nazista, morreu na Segunda Guerra, e para pagar seus karmas negativos que deixou nessa sua vida, ele passou a atuar de uma forma propositiva como um agente espiritual de cura no lar de Frei Luiz. Eu diria que nesse campo de materializações e efeitos físicos eu tenho dois gurus, vamos dizer assim. Eu tenho o guru, o professor Hernani Guimarães Andrade, que forneceu todo o material científico para que a gente possa compreender melhor essa questão da reencarnação, da materialização. E o Peixotinho, meu amigo de nossa família lá em Campos, no estado do Rio de Janeiro, com quem eu convivi assim muito frequentemente até a desencarnação dele, que foi em 1966, e por cuja família eu tenho imenso carinho. Louvamos a Jesus primeiro, a Deus Pai, a nossa Mãe Maria Santíssima, que recolheu Jesus com tanto amor, pela oportunidade de falar de coisas boas, saudáveis, úteis. Meus votos de paz, de harmonia, de alegria e de saúde espiritual a todos que me registram agora as palavras sobre Peixotinho, meu pai. Para situar bem, a gente já começa dizendo que uma coisa que nós aprendemos com ele, muito séria, é que não existem bons médios enquanto não existirem bons homens. E essa é uma lição de que eu não esqueço, junto com muitas outras. Para falar de Peixotinho, eu vou
vou ler aqui no livro Ave Cristo uma descrição que Emmanuel faz dele enquanto personagem de Lúcio Agripa aqui na Terra, que abrigou Lívia já cega das perseguições contra os cristãos. E o texto diz: guiada por exupério, Lívia compareceu à frente do benfeitor, cujo semblante exteriorizava a beleza moral dos grandes cristãos da antiguidade. Olhos plácidos a fulgurarem na face rugosa a que os cabelos encanecidos emprestavam prateada moldura. Agripa, depois de escutá-la, falou sem afetação: minha filha, julgo razoável esclarecer-te quanto à nossa posição em casa. Em outro tempo, retínhamos numerosos escravos e não éramos felizes. Mas depois que Domícia e eu aceitamos Jesus por mestre, nossos hábitos foram renovados. Os cativos foram libertados e nossos costumes simplificados. A fortuna em dinheiro fugiu de nossa casa, todavia a tranquilidade passou a morar conosco como um talento celestial. Somos hoje tão pobres como aqueles que nos auxiliam em nossa fábrica de pão. Se aceitar a nossa vida frugal, poderemos receber-te com a criança. Então, ele recebe Lívia, cega, para trabalhar na fábrica de pão e morar com eles, como era de hábito dos primeiros cristãos, ajudarem-se mutuamente, abrigarem em suas casas, e nós vimos a Casa do Caminho, fundada por Pedro, Tiago e outros apóstolos. Então, esse era o Peixotinho que eu conheci. Quando eu leio sobre esses olhos plácidos, eu lembro do meu pai perfeitamente. Ele conservou essa paz interior, essa harmonia, essa alegria. Meu Deus, como era alegre! Há uma foto dele com Chico Xavier, Chico gargalhando, e o biógrafo dele, Humberto Vasconcelos, diz assim: daria tudo para saber que graça Peixotinho contou para Chico gargalhar dessa maneira. Realmente, os dois eram muito alegres, como toda alma que encontra Jesus no imo de seu coração. E não foi só Charles Richer que comprovou a veracidade das fenômenos. Muitos outros grandes nomes da ciência, como William Crookes, um dos maiores físicos da história, também comprovaram, embora não saibamos exatamente ainda como explicar que tais fenômenos aconteçam. William Crookes nasceu em Londres em 17 de junho de 1832. Foi considerado um dos maiores químicos da Inglaterra, com uma trajetória brilhante no campo científico. Em 1855, assumiu a cadeira de Química da Universidade de Chester. Após persistentes estudos em torno do espectro solar, construiu o radiômetro em 1874. No ano seguinte, descobriu um novo tratamento para o ouro. A Rainha Vitória da Inglaterra nomeou com o mais alto título daquele país, cavalheiro. Com a fibra de investigador, William Crookes passou a pesquisar os fenômenos mediúnicos, a princípio para desmascarar as fraudes que ele acreditava existir na prática da mediunidade. As mais notáveis experiências mediúnicas foram realizadas através da médium Florence Cook, quando obteve as materializações do espírito que davam o nome de Kate King. Este fato abalou o mundo científico da época. No dia 22 de abril de 1872, aconteceu pela primeira vez a materialização do espírito Kate King, estando presente na sessão a mãe, alguns irmãos da médium e sua criada. Após várias sessões nas quais o espírito Kate King se manifestava com incrível regularidade, a senhorita Florence afirmou a William Crookes
que estava decidida a submeter-se a todo gênero de investigações. Na sua obra Fatos Espíritas, William Crookes faz um relato detalhado de todas as experiências de materialização realizadas com o espírito Kate King. Essas experiências não deixam dúvida quanto ao poder extraordinário do espírito de assumir uma forma utilizando-se da matéria física. William Crookes penetrou o campo das investigações com o intuito de desmascarar e encontrar fraudes. Entretanto, quando constatou que os casos eram verídicos, ele rendeu-se à evidência, curvou-se diante da verdade, tornou-se espírita convicto e afirmou: "Não digo que isto é possível, digo que isto é real." Eu percebi a importância, já que eu vivia num meio essencialmente materialista, agnóstico e preconceituoso em relação a isso, passou para mim a importância, para mim, na minha cabeça começou a se construir uma ideia assim: se eu tenho que falar sobre isso, se eu tenho que pesquisar sobre isso, então eu tenho que pesquisar sobre o fato científico que possa existir nesse tipo de fenomenologia, para poder mostrar para as pessoas que eu conhecia e também para os meus leitores, já que eu comecei a querer escrever livros sobre isso, para poder mostrar para esse pessoal que, olha só, não vamos ser, antes de tudo, preconceituosos em relação a esse tipo de coisa. Se você tem todo o direito, e eu respeito, de rejeitar esse tipo de fenomenologia, esse tipo de assunto. Agora, vamos tratar também com respeito quem acredita nesse tipo de coisa. E vamos tratar com respeito porque eu, a partir inclusive do meu passado de estudante ferrenho na área científica materialista, eu posso dizer com bastante compreensão até que ponto vocês estão sendo preconceituosos ou não em relação a uma questão que vocês, 99% das vezes, vocês não entendem o que é. E se aferram num tipo de preconceito que é até legítimo em função do que foi o nosso passado na história religiosa, em especial da história da Igreja Católica na Idade Média, etc. e tal. Mas então, em função disso, assim, todo o meu perfil de pesquisador e de praticante também, na área de espírita, de fenomenologia espiritual, foi muito voltado para essa questão da ciência, do que eu comecei a chamar de ciência da espiritualidade, para poder falar e demonstrar até onde fosse possível que existe sim uma concretude científica, racional, lógica, para a gente poder falar sobre a fenomenologia espiritual. Bem, ainda sobre o Peixotinho e as reuniões de materialização lá no Grupo Espírita Araci, de Campos, isso nós estamos comentando relativa à década de 1950. O meu pai, Talvani, me passou uma outra informação muito interessante. Naquela ocasião, numa das reuniões de materialização, meu avô, Oscar Cardoso, que se encontrava adoentado, né, de câncer, ele se submeteu a umas irradiações, umas vibrações espirituais. E meu pai contou que isso aconteceu no momento em que ele, chamado pelo espírito materializado, observou o corpo do meu avô através de uma espécie de uma lâmina, né? Uma lâmina chata que era colocada sobre o corpo. E incrivelmente, ao olhar ele em direção a essa lâmina, ele via o corpo do meu avô ao vivo, o fígado, os intestinos, os outros órgãos abdominais, todos ali coloridos, como se nós tivéssemos frente ali um aparelho de imagem de última geração, né, que propiciasse a visualização dos órgãos internos do corpo, né, e esses órgãos ao vivo lá, se mexendo com vitalidade, né. Essa lâmina foi avançada um pouco para
focalizar acima do crânio do meu avô, e ali o doutor Albano Seixas Filho, médico que acompanhava meu pai, nesse convite dos espíritos, pôde ver junto com meu pai o cérebro do meu avô Oscar Cardoso, né, com as lesões provocadas pelo linfoma. E ele veio a desencarnar alguns meses depois ali do linfoma, né? Mas o fenômeno, o fato de se poder olhar quase que numa visão de raio-x e ao vivo, colorido, né? É uma coisa extraordinária, um fenômeno paranormal que merece ser estudado, analisado, né? E nós praticamente só viemos a ter na medicina nossa física aqui esses exames de imagem tão sofisticados praticamente depois da década de 1970, né? E a Lívia fica na casa dele com um menino. Esse menino não é outro senão o Dr. Bezerra de Menezes, não é? Que já estava lá também, havia feito uma reforma muito grande na sua vida, no seu caráter, na sua individualidade, e já estava a serviço do cristianismo desde pequenininho, tocando cítara nas ruas, né? Então, esse é o médium de quem nós falaremos, o médium de quem Emanuel faz essa descrição. Ele foi Lúcio Agripa, ele sabia, mas nunca nos contou, sempre silenciou isso, até que Chico contou para outras pessoas e o Brasil todo ficou sabendo. Aí ele deixou que a gente também soubesse quem foi ele. Essa virtude do desprendimento, da renúncia, da humildade de verdade e muito amor pelas pessoas é que fez dele o grande médium que veio com tarefas de efeitos físicos muito bem definida, porque a obra de André Luiz falava de um aparelho e aqui já se conhecia esse aparelho. Ele veio confirmar na materialização a obra de Chico, que parecia fantástica naquela época, e os espíritos materializavam aqui. Psicoscópio andou aqui de mão em mão. Todos pegaram na mão o psicoscópio, que media as vibrações, o pensamento das pessoas. Então, o trabalho de Peixotinho foi justamente confirmar aqui na Terra, através dos efeitos, da mediunidade de efeitos físicos, a tarefa de Chico Xavier. Por isso eles eram tão ligados, tão queridos um ao outro, né? Mas ao longo das minhas experiências, das minhas pesquisas e principalmente dos meus testemunhos, uma outra revelação nos foi dada. Eu estava escrevendo o meu primeiro livro, A Face Oculta da Medicina, e curiosamente estava escrevendo um capítulo denominado Ectoplasma. E houve no lar de Frei Luís, naquela semana, uma reunião de teletransporte e materialização de espíritos para atendimento a pacientes graves, chamadas reuniões de cura. E eu estava sentado ao lado de um dos 5 leitos que eram utilizados nesses trabalhos. Saiu um médico materializado da cabine de nome Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista alemão, e que se aproximou do lar de Frei Luís porque o nosso educandário, com mais de 500 crianças hoje, haviam judeus reencarnados e o ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. Quando ele percebeu que tinha feito de equivocado no passado e continuava fazendo no presente, se modificou radicalmente. Ficou 10 anos sem se manifestar, e quando voltou a se manifestar, o médium de efeitos físicos Gilberto Arruda já estava no nosso grupo. E o Frederic começou a cuidar do paciente que estava no leito onde eu estava sentado na cabeceira, e num determinado momento, sem se descuidar do que fazia, disse o seguinte: Paulo César, o ectoplasma que Jesus utilizava vinha direto do Pai Celestial. Então,
ele não precisaria da escuridão, da falta de fótons para se materializar como acontece conosco aqui no santuário. E eu, então, arrisquei uma outra pergunta. Mas era ectoplasma? E o Frederic me respondeu, sim, era ectoplasma. Então, existem várias modalidades de ectoplasma, evidentemente provindos do fluido cósmico universal. Além do Frederic von Stein, conheci outros espíritos, né? O próprio lar de Frei Luiz. Depois, quando eu fui para o grupo da prece, com outro tipo de reunião de materialização, que era mais interativa, eu conheci também outros espíritos, inclusive espíritos que são muito famosos assim, na área espírita, né? Por conta de trabalhos anteriores em outros grupos espirituais, né? Como o Zé Grosso, o Palminha, a Sheila, o Joseph Gleber, Dr. Fritz. Então, assim, os encontros foram muito intensos, luminosos, vamos dizer assim, porque esses espíritos trabalham, eles se materializam com o corpo espiritual deles, eles se materializam o corpo espiritual, mas materializam também equipamentos curativos que eles trazem do astral, equipamentos que trabalham com uma espécie de cromoterapia espiritual, à base de luz, de cor, em geral luz branca ou vermelha, mas também azul, verde, várias entonações. Então, assim, foram muitos e muitos efeitos luminosos, assim, muito interessantes que eu participei, que eu vi, como nuvens azuis de ectoplasma, em que chovendo em cima do médium, mas ao invés de cair água, caía raios luminosos em gotículas. Então, assim, do ponto de vista visual, os fenômenos de espirituais no lar de Frei Luiz foram mais interessantes, pelo menos do ponto de vista de um pesquisador como eu. Do ponto de vista, mas eu havia pouca interação com os espíritos. Lógico que de vez em quando o Frederic, por exemplo, vinha até mim, tocava em mim, falava comigo, mas assim, eram casos mais raros. Inclusive se dava em geral quando me botavam numa maca de atendimento para eu receber raios luminosos curativos, para a regeneração do meu organismo, né? Já no grupo da prece, o contato era mais físico, o Palminha, o Zé Grosso, são espíritos muito brincalhões. Então eles vinham mais até nós, eles tinham um cuidado especial comigo por ser pesquisador, sempre vinham passar alguma mensagem, me tocar. Quantas vezes o Zé Grosso já não me tocou, uma vez até para mostrar como ele era forte, levantou a cadeira, uma vez não, algumas vezes, mas uma vez mais, levantou a cadeira onde eu estava, parecia uma pena para ele. Depois pediu para que eu segurasse no braço dele, para mostrar o quanto que ele tinha de concretude física, mesmo sendo um espírito materializado. Então, assim o contato no grupo da prece, do ponto de vista até da proximidade que eles me davam, assim, trazendo os equipamentos curativos. Sheila trazia volta e meia a Sheila trazia seus equipamentos curativos pertinho assim do meu olho, assim, para eu olhar, observar, a menos de um palmo de vista, ou um palmo assim. Então isso, do ponto de vista de pesquisa, para mim, foi muito importante. Eu pude acompanhar de perto, do ponto de vista de interação, essa fenomenologia, muito mais do que pude no lar de Frei Luiz. Bem, um outro caso que eu poderia narrar aqui, que me vem à mente, é um caso passado com minha mãe, que também sofreu lá, se submeteu a reuniões de materialização de tratamento espiritual, vibrações espirituais. Então ela submeteu a tratamentos espirituais, né, voltados principalmente para essa área pélvica, ovariana, né, e sentiu-se bem. Anos depois, ela foi submetida a uma cirurgia pélvica, né, no intermédio do ginecologista dela, que era um médico muito conceituado lá em Campos, na época. E esse médico ficou curioso, porque quando abriu a pelve de nossa mãe, ele notou um traço contínuo e amplo, né, num dos ovários, com cicatrizações que sugeriam que
previamente havia sido feita uma intervenção cirúrgica naquela estrutura, né? Coisa que não tinha acontecido. Fisicamente, a minha mãe não tinha sido operada antes, muito menos de lesão pélvica ovariana, né? E ali estava, para o nosso ginecologista ver, estava ali a cicatriz. E era uma cicatriz cirúrgica, era uma cicatriz linear, muito bem feita, não era ao acaso, né? E o cirurgião, terminado a operação, veio falar com o nosso pai Talvani, perguntando quando é que a minha mãe tinha sido operada anteriormente. E meu pai disse que não, fisicamente ela não foi operada, né? Agora, espiritualmente, com certeza ela foi operada, e depende de você, como médico, acreditar ou não acreditar, querer investigar ou não querer investigar, né? Ele priorizava casos em que houvesse uma mudança espiritual a partir do tratamento físico. A cura do corpo era só um meio de atingir a mudança de hábitos daquela criatura. O caso de uma moça de 19 anos no Rio de Janeiro, chamada Leda, que ficou leprosa. Ficou leprosa e estava com ideação suicida em função disso. Não ficaria na Terra. E foi a uma reunião com ele na tentativa de confirmar. Ela foi com essa intenção. Se estivesse leprosa, iria se matar no dia seguinte. E ela foi. E lá Sheila, materializada, muito doce, muito suave, conversa com ela e diz a ela francamente: Ledinha, você está realmente leprosa. Só que você, há 5 reencarnações, você vem à Terra tentando saldar essa dívida que do outro lado da vida tem te exasperado. E você tem saído pela porta do suicídio. Nessa vida, não. Nessa vida, você vai acabar logo com esse resgate e voltar pacificada para a vida espiritual. E aquilo, o carinho de Sheila, calou fundo na alma de Ledinha. A família fez um aposento para ela, nos fundos da casa, e ela ficava lá, levavam a comida, mas não podia ter um contato com a família. Naquela época acreditava-se, tinha-se um medo muito grande da lepra, como depois se teve da AIDS e agora tivemos da Covid, não é? Vez por outra, a humanidade passa por isso. E aí a Leda foi levando a sua doença, e a partir daí ela organizou trabalhos só do telefone e arranjava verba para aqui, para ali, amparava a criança, e Leda teve uma vida proveitosa depois da lepra, né? E um dia papai se emocionou muito, eu vi meu pai chorando de emoção. Quando Ledinha liga para ele, era um domingo de manhã, dizendo: Peixotinho, você não acredita o que me aconteceu hoje, estou numa felicidade imensa. Aí, papai, o que foi, Ledinha? Imagina, Peixotinho, que Deus é tão bom para mim que me cegou hoje. A partir de hoje eu estou cega e não vou ver a decomposição do meu corpo. Essa era a mudança que o amor de Peixotinho priorizava através da sua mediunidade. Deixa eu dar um exemplo que eu considero assim, importante para esse tipo de questão. Depois do Frei Luiz, eu fui trabalhar num grupo espírita, o grupo da Prece, que tinha reuniões espíritas de cura espiritual em Piratininga, na região litorânea de Niterói. Eu passei por vários e vários anos, eu tive experiências muito interessantes na área de cura espiritual. E dois enfermos me chamaram a atenção nesse período. Um menininho lá dos seus 8 anos que tinha um câncer terminal no cérebro. Câncer esse que ficou congelado. Ele não foi
O câncer não desapareceu, o tumor não desapareceu, mas ele foi encapsulado pelos médicos do espaço, em reuniões cirúrgicas espirituais, de materialização de espíritos. O câncer dele foi encapsulado e o menininho ficou vivo, alegre. Até onde eu acompanhei o caso dele, ele estava vivo, leve e faceiro. Agora, depois o que aconteceu, não sei, não acompanhei. Mas acompanhei o que aconteceu com uma amiga minha, que também estava terminal, tinha poucos meses de vida, com câncer cerebral. Ela foi para lá, foi trabalhar lá, foi ser atendida lá pelos mestres do espaço, do grupo da prece. Toda vez que tinha reunião de materialização de cura, ela ia, era infalível, ela e a irmã Flávia, a irmã dela Flávia, pessoas queridas no meu coração. E ela também teve o câncer dela encapsulado, sim, congelado, vamos dizer assim. Isso durante anos. Ela que tinha uma sobrevida pelos médios de 6 meses no máximo, ficou anos e anos viva, pôde acompanhar o nascimento do neto, pôde acompanhar o crescimento, viajou com a família, curtiu a vida. Depois essas reuniões de materialização acabaram, o grupo foi desfeito. Ela acabou, pouco tempo depois, algum tempo depois, a doença voltou. Ela ficou em tratamento, teve o apoio de outros médiuns espirituais, mas ela acabou fazendo a passagem. Foi muito importante esse desenlace para ela. Então, assim, é o tipo de exemplo assim, que eu dou de uma pessoa que ficou curada espiritualmente. Mesmo assim. Bem, quando o espermatozoide do nosso pai se une com o óvulo da nossa mãe, é formada uma estrutura celular denominada ovo, que vai se multiplicando num crescimento extremamente acelerado. 2, 4, 8, 16, 32 células, 64, absolutamente iguais umas com as outras. E num determinado momento, essa estrutura chamada mórula em biologia começa a apresentar diferenciações completamente diferentes uma das outras. Então, uma destas células se transforma numa célula do fígado, outra na da pele, outra no osteoblasto, as células ósseas, outra no neurônio, outra numa célula do estômago, outra do pulmão, diversificando-se de forma extremamente complexa e intrigante para a nossa biologia. Se são células absolutamente iguais em tudo, o que estaria comandando essa diferenciação? Então, a ciência está sendo empurrada, a ciência biológica, na direção de acreditar em algo além da matéria tangível, como uma formatação extrafísica comandando não somente o corpo humano, mas também dos animais. Então, essa forma extrafísica já foi revelada há muito tempo, em meados do século XIX, Allan Kardec, é o perispírito. Doutor Hernani Guimarães Andrade, a pergunta seguinte é sua. Chico Xavier, com a sua permissão. Na União Soviética, os parapsicólogos estão desenvolvendo intensamente a técnica da efluviografia, que foi descoberta pelo casal Semyon e Valentina Kirlian. Refinados métodos usados pelos investigadores soviéticos permitiram a obtenção de fotografias da aura dos seres vivos. Os espantosos resultados obtidos através desta técnica levaram os cientistas soviéticos a admitirem a existência real de um corpo fluídico intimamente relacionado com o soma físico. Deram a este duplo somático o nome de corpo bioplásmico. Consulto a você, Chico, acerca das relações existentes entre tais descobertas e as afirmações da doutrina espírita
concernentes ao corpo espiritual ou perispírito. Uma questão muito importante. Num dos últimos números do jornal Psychic News de Londres, o nosso amigo espiritualista da Inglaterra, Mr. Maurice Barbanel, apresentou fotografias muito expressivas do fenômeno que vem sendo estudado por nossos irmãos no norte da Europa. Esperamos que, com o amparo da divina providência, através dos grandes beneméritos da humanidade, cientistas desencarnados, estudiosos que continuam interessados no auxílio ao gênero humano, possam amparar, inspirar a nossa ciência na positivação da existência do corpo espiritual, o modelador do nosso corpo físico, até porque só pela existência dele, do mediador da vida, que é o perispírito, o corpo espiritual, enunciado por nosso caro amigo Dr. Hernani Guimarães como sendo o corpo bioplástico. Só por intermédio do corpo espiritual poderemos compreender ocorrências orgânicas, como sejam a produção da adrenalina através da medular, da suprarrenal, com a distribuição no mundo orgânico pelo simpático. Poderemos compreender a produção do acetilcolina no parasimpático, ambos, acetilcolina e adrenalina, a se frenarem um ao outro para equilíbrio da nossa vida física no padrão de robustez e de equilíbrio desejáveis. Só pelo corpo espiritual poderemos compreender a existência da bradicinina no mecanismo da dor e tantos fenômenos neste mundo prodigioso que é o nosso próprio cérebro, cabine maravilhosa dentro da qual, ou por intermédio da qual, a nossa mente pode viver e se manifestar. Cientistas, alguns deles disseram que a mente não tem existência sem a organização física, mas pensamos, estamos absolutamente certos de que sem a mente não temos a existência na organização física. E sim, a mente não depende da organização física para se manifestar em seu pleno equilíbrio, porque cessadas certas possibilidades do cérebro, é natural que a mente esteja na condição do artista que encontrou um violino desafinado ou sem cordas ou apenas com algumas cordas na execução de uma partitura em determinado concerto. Nós sabemos pela doutrina espírita, né, que nós temos um perispírito e temos um corpo físico, basicamente, né? Então temos o espírito, o perispírito e o corpo físico. Quando nós analisamos o nosso corpo físico aqui do lado material onde nós nos encontramos, nós vamos identificar a doença habitualmente se manifestando no nosso corpo físico, né? Então é o órgão que adoeceu, né? É o sistema orgânico nosso que de alguma maneira não está harmônico, apresenta algumas deficiências, né? É a estrutura psicossomática nossa, né, que sofre determinados abalos e com isso manifesta transtornos, distúrbios catalogados aqui pela medicina, né? Bem, isso é o que nós entendemos na doutrina espírita de estruturação do espírito, o perispírito e o corpo físico,
que de alguma maneira poderão albergar doenças nesse caso. Bem, nesse caso então, nós aprendemos com a literatura mediúnica, as informações dos espíritos, nós entendemos que em geral a doença ela começa do espírito para o corpo físico, né? Então isso significa que muitas vezes quando nós vamos detectar o aparecimento lá de um transtorno, alguma dificuldade, alguma disfuncionalidade ao nível físico, do corpo físico, é que aquilo de alguma maneira já vinha ocorrendo, né, há algum tempo atrás. E por não ter sido interrompido por algum processo de interferência na saúde, né, aquilo progride e futuramente vai se manifestar no corpo físico. Nós notamos que essa visão que o Espiritismo nos dá da doença, da saúde, é muito parecida já com algumas medicinas que nós chamamos de alternativas, né? Existem muitos processos de medicina alternativa, né, que são praticados oficialmente, né, no mundo inteiro, em diversos países, que envolve uma compreensão dessa estrutura nossa de espírito, o perispírito e o corpo, diferente daquela visão que a ciência oficial muitas vezes cataloga, né? Então, nós temos como exemplo, por exemplo, a acupuntura, medicinas de linhagem oriental, né? Medicina baseadas em processos vegetais, florais e tudo que tem ainda um campo enorme de investigação, né? De procura a ser executado através da ciência. O mundo do século XXI, né, está se encaminhando para um desenvolvimento, assim, eu acho cada vez mais intenso entre o pensamento lógico e o pensamento espiritual. É bom que isso aconteça. É bom que isso aconteça porque são caminhos, no fundo, semelhantes que têm que se unir sem ficar com disputas inconsequentes entre um e o outro lado. Nesse sentido, assim, o pensamento científico extremamente materialista, ele passa por uma revisão. São cada vez mais evidentes assim, os casos de pessoas profissionais da área acadêmica que pensam de uma forma mais abrangente, mais espiritual, que conseguem entender que não é porque a história da religião mundial é coalhada de exemplos negativos, né, de perseguições, de teorias místicas, conspiratórias. Não é porque essa história tem que negar assim, o fato da ciência do pensamento de ponta se abraçar com o pensamento espiritual, porque existe muita verdade, muita coisa bacana, interessante para ser pesquisada na área espiritual, da mesma forma que na área científica também, racional, lógica. E só um lado ganha com o apoio do outro, não há a menor dúvida disso. Nesse sentido, toda essa fenomenologia espiritual que se comprova, pelo menos para quem tem olhos para perceber isso, toda vez que surgem esses casos de cura espiritual, por exemplo, documentados, coisas que eu procurei de certa forma falar, pelo menos os grandes exemplos nos meus livros, especialmente no A Vida Além da Vida, todos esses casos, todo esse avanço na área, por exemplo, das terapias de regressão de memória, em que pessoas vão ao passado e conseguem identificar pontos inquestionáveis sobre outras vidas que tiveram, tudo isso ajuda a compor um campo de não místico, um campo que ajuda é um campo que ajuda a aproximar o pensamento lógico dialético, bom pensamento lógico dialético, do pensamento espiritual. O mundo precisa disso. E isso cada vez vai ser mais evidente, a necessidade dessa união, por conta, entre outras coisas, dessas épocas de muita crise, como é o caso não só da pandemia do coronavírus, mas também, especialmente, que é uma coisa mais grave ainda que se avista no horizonte, que é a crise ambiental, gerada em especial agora a partir do recrudescimento do aquecimento global. O futuro da humanidade está em risco, sim.
com o aquecimento global. Não adianta ser negacionista. Quem é negacionista em relação ao coronavírus não viu a metade do que o mundo vai ter que passar se as pessoas não mudarem a vibração de pensamento, se não conseguirem pensar de uma forma mais aberta e espiritual, no sentido de poder gerar, produzir um tipo de vida, um estilo de vida mais espiritual, ou seja, menos consumista, portanto menos detonador dos recursos naturais, portanto mais intensivo em economias de baixo carbono, mais intensivo na exploração de energias renováveis, com cidades menores, com cidades que detonam menos o meio ambiente, detonam menos os recursos humanos e de ideias, com empresas menores, e empresas que se ajudam mais, um mercado capitalista em movimentação para um mercado pós-capitalista mais solidário, mais justo, equilibrado. Tudo isso é preciso crescer e se fortalecer se a gente quer realmente, efetivamente, salvar a humanidade, não a natureza, porque a natureza, bem ou mal, vai continuar aí, mas o ser humano, obviamente, a partir daqui a 100 anos, vai viver num mundo extremamente ruim, danoso para a sua própria sobrevivência, se a humanidade não controlar, bem ou mal, os efeitos do aquecimento global. E isso só vai poder ser dado, ser conseguido, ser conquistado com a união do pensamento espiritual ambiental, do pensamento econômico, social, científico, com uma visão maior, menos consumista, com uma visão maior sobre o que é a humanidade, sobre o que nós precisamos percorrer para tornar o mundo mais justo e equilibrado ambientalmente falando, economicamente falando, socialmente falando. E isso, eu não tenho a menor dúvida, se nós vamos conseguir realizar esse tipo de coisa, só apenas se o pensamento lógico nadar de braços dados, andar de braços dados com o pensamento espiritual, seja de qualquer corrente espiritual que for. Eu não estou falando aqui do espiritismo, do hinduísmo, do pensamento hindu, do budismo, do pensamento espiritualista moderno, do cristianismo, do judaísmo, do islamismo. Eu não estou falando em particular de nenhum desses tipos de pensamento, eu estou falando de todos esses pensamentos. Todos os setores humanos, inclusive os agnósticos, os leigos, os seculares, os espirituais, dessas várias tradições espirituais, todas as pessoas têm que aprender a se respeitar, a respeitar o pensamento alheio, para poder trabalharem juntas. Se as pessoas não aprenderem a trabalhar juntas, elas não vão chegar ao que o planeta precisa. E através das informações precisas, comunicações mediúnicas muito confiáveis, chegam assim revelações extraordinárias, principalmente na vertente da medicina, principalmente na vertente da ciência da biologia. Para cada célula física que nós possuímos, existe um componente extrafísico no perispírito. E aí, talvez, esteja a chave da compreensão do que o médico dos médicos, Jesus, fazia. Se para cada célula do meu corpo físico eu tenho uma contrapartida extrafísica perispiritual, eu acredito que no futuro, porque eu sou imortal, como todos somos, eu possa alcançar um nível de conhecimento científico que me permita transportar células da minha forma perispiritual para o corpo físico, por exemplo, de um cego de nascença, por exemplo, de um paralítico. Talvez com essa transposição, evidentemente com manipulação de grande quantidade energética, eu possa recuperar todas as lesões causadas pelo bacilo da hanseníase de um leproso. Eu acredito que foi o que Jesus fez há 2000 anos atrás.
Porque ninguém pode curar um leproso sem conhecer a existência desse micro-organismo chamado bacilo de Hansen. Ninguém pode curar um cego de nascença sem conhecer toda a estrutura molecular do olho, uma das mais complexas estruturas estudadas pela biologia. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura muscular, face nervosa do corpo humano. Se há 2000 anos ninguém sabia disso, onde foi que ele aprendeu? Só pode ter aprendido com civilizações que nem mais existem, em outros planetas, em universos paralelos ao nosso, mas que ele aprendeu. Eu, já que eu tenho a minha certeza absoluta e inabalável de que sou imortal, também aprenderei. Então, até onde eu entendo, nesses 42 anos de pesquisa, de estudo, de rastreamento da ciência da mediunidade, acredito que a ação dos médicos espirituais que acompanham todos os médicos da Terra, nenhum deles está sozinho, nem os que não acreditam nisso, porque enquanto estamos cuidando da parte material dos nossos pacientes, nós estaremos sempre acompanhados por esculápios, por colegas nossos, que estão cuidando da parte mais importante, energética, vital, transmissora da vida ao corpo físico dos nossos pacientes e imortal. E ouso afirmar que, caso não tivéssemos essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos, muitos dos sucessos que nós alcançamos como os médicos da Terra com os nossos pacientes, não alcançaríamos. E estudando a obra de André Luiz, eu descobri que no livro Missionários da Luz, André Luiz fala dessa dificuldade dos médiuns de efeitos físicos aqui na Terra, de acontecer reuniões como essas reuniões que aconteciam com a mediunidade Peixotinho. E há um trecho no Missionários da Luz, capítulo 10, Materialização. E André Luiz fala dessa dificuldade de manter essas reuniões hoje. Você sabe que este domínio exige santificação. Reunião de efeitos físicos é arriscada para o médium. Por isso, exige grupo harmônico, afetivamente harmônico. Pessoas que se amem, que gostem de estarem juntas no trabalho de Jesus. O homem não abusará no setor do progresso espiritual como vem fazendo nas linhas de evolução material. A área do espírito é sagrada e a espiritualidade superior defende-a o quanto possa e como possa dessas injunções corriqueiras pequeninas daqui da Terra, das linhas de evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Meu amigo, neste campo de realizações sublimes, a má-fé, em que nos sentimos ligados, neste campo de realizações sublimes em que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má-fé permanecem incapacitadas por si próprios, traçando fronteiras de limitação para si mesmo. Então, faltam, e mais na frente ele fala claramente isso, faltam pessoas com disposição forte para cuidar do bem dos outros. Então, essa forma energética perispiritual é, até onde eu compreendo, o ponto central de atuação dos nossos colegas espirituais. Agora, essa ação pode ou não se transmitir ao corpo físico.
O que representaria como assim fator mais importante de uma cura física a partir do perispírito? Me parece aquilo que tenhamos feito, falado e pensado nas múltiplas encarnações que já tivemos. Não é a primeira vez que eu estou aqui, nem será a última. Quantas vezes eu vim aqui? 50, 100, 200, 300 vezes? Quantos idiomas eu falei? Quantas vertentes religiosas eu pertenci? A quantos regimes de governo? A quantas etnias? Me parece que aqui está a salvação da humanidade, a lei da palingenesia. Se eu posso ser negro hoje, eu posso ser branco amanhã, posso ser amarelo, eu posso ser judeu, posso ser palestino, eu posso habitar um país islâmico e posso habitar um país liberal, onde a escolha do seu governante seja através de eleições do povo. Então, por que eu devo me colocar como intolerante, como absolutamente aquele que rejeita qualquer pessoa que não seja igual a mim, em etnia, em religião, em regime de governo, em escolhas sexuais e daí por diante? Porque eu, habitando hoje uma nação evoluída, por que eu não devo ajudar nações que estejam lutando com uma epidemia do ébola, com uma pandemia do coronavírus, como está acontecendo atualmente e abrangendo todo o planeta? Se amanhã eu posso reencarnar nessa nação que eu não estou querendo hoje ajudar. Então me parece que aqui está a salvação da humanidade, porque todas as incongruências, todas as intolerâncias, todas as motivações da guerra seriam anuladas pela comprovação científica, estamos no caminho disso, da imortalidade e da palingenesia.